Então vamos lá, nosso cantinho da leitura. Livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel Chico Xavier, capítulo 12, Educação no Lar. Este assunto é de extrema importância nesse momento em que nós vivemos atulhados de conceitos sombrios sobre as relações familiares. Não só no Brasil, no mundo todo. Relativizando o papel do pai e da mãe. E então, Emmanuel nos chama já 50 anos atrás, já havia essa preocupação de nos convocar para a compreensão do papel da família na educação das nossas crianças. Sejam elas filhos biológicos, sejam elas filhos não biológicos, sejam elas crianças que chegam para nós de uma ou de outra maneira. Mas, se elas vêm na estrutura da família, é importante que a educação seja realizada no lar. Então vamos ver a orientação de Jesus. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Emmanuel fala isso há 50 anos. Porém, a coletividade, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura, os primeiros mentores, os primeiros guias, os primeiros anjos guardiães. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na vigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Abstrusos, conceitos de difícil compreensão, palavras ocas, que não passam de arrogância intelectual, venenos da própria alma, ideologias nefastas. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo, portanto humilde, não é? Consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Então,
somente os filhos, que não sejam almas tão precárias quanto somos a grande maioria de nós, conseguirão escapar a essa lei. Os demais, ouçamos a palavra do Cristo. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Então, educar. Educar significa colocar para fora a essência do ser. A essência é Deus. Nós somos deuses. Há um Deus escondido dentro de nós. Então, educar é tirar para fora o Deus interno. Então, a educação, ela pede que se construa no ambiente do lar uma estrutura, uma base sólida, que possa fundamentar e possa conter em si toda a cultura que aquela experiência na Terra vai trazer para o ser encarnado. Uma estrutura que possa abarcar a personalidade, sem subordinar essa personalidade, para que aquele ser não se torne também uma alma frágil, bondosa, porém frágil, sem capacidade de discernimento e de tomada de decisões, mas também forte o suficiente para que não seja essa essência controlada pela personalidade. Porque então nós teremos aqueles homens cheios de cultura, repletos de saberes, mas que são crianças emocionais, não saíram da primeira infância. O caráter deles não permite que a essência divina dê a direção, dê o sentido que a personalidade precisa. Então a personalidade, ela fica solta, ela fica livre de quaisquer amarras. E então, muito facilmente, será prisioneira da arrogância, das vaidades, das ilusões. Os pais têm pouquíssimo tempo na primeira infância para mostrar à criança trabalho, ensinar a criança sobre trabalho. Trabalho no sentido de ser toda ocupação útil. Então, uma criança, antes dos 3 anos, já tem que ter descoberto em si mesma qual é a utilidade dela no ambiente onde ela está. E essa criança precisa, antes dos 3 anos, ter conhecido Jesus e o seu Evangelho Redentor. Esses 2 pilares
sustentarão qualquer personalidade. Porque a personalidade, então, ela virá trazendo para essa essência mais luz, mais cultura. E onde ela estiver, ela será dirigida e terá o sentido do bom, que é tudo aquilo que tenha utilidade, do bem, que é todo o resultado ao qual esteja agregado alguma significância, algum valor, e do belo, que é a harmonia. Então ela saberá direcionar os seus passos. Caminho, verdade e vida. Caminho, missão. Tarefa, o que viemos fazer na Terra? A educação dos pais trará para aquele ser a luz da verdade para que possa iluminar o seu caminho e trará a vida, a alegria. Vida é alegria, sabor. Então aquela criança saberá muito cedo o que precisa fazer, onde precisa fazer, com quem, quanto aquilo vai custar, e se aquilo deve ser feito naquele momento. E se ela responde sim a tudo isso, então ela vai fazer mais uma pergunta: eu posso fazer isso? E se eu posso fazer, ela vai e faz. Se a educação com Jesus, e que Jesus nos abençoe.